Boa tarde, meu nome é Jaqueline Francisco, o nome da minha tutora é Letícia Maria Estrei e hoje eu vou contar um pouco do meu estágio, como foi a vivência do estágio, do período em que eu realizei. A disciplina, o estágio curricular obrigatório 2, a área de concentração que eu escolhi foi metodologias de ensino e o tema alfabetização e letramento dos anos iniciais. Bom, vou começar com a justificativa. Importância do estágio de observação e regência, destaca a relevância para os estudantes ao oferecer experiências práticas cruciais para o desenvolvimento profissional futuro. Também a preparação para o mercado do trabalho, que enfatiza como a experiência de regência prepara os estudantes para o ambiente profissional, ampliando habilidades e compreensão do contexto escolar. O contexto do estágio. Detalhe o estágio na escola municipal João de Barro, onde eu atuei, mencionando a turma de terceiro ano do ensino fundamental, idade dos alunos e seu nível de aprendizado. E também a natureza enriquecedora da experiência, que descreve a gratificante experiência focada no aprimoramento das habilidades de leitura dos alunos e na colaboração com a professora titular, que me apoiou bastante, destacando o apoio no desenvolvimento pedagógico. Então, os objetivos de ensino do acadêmico, que seria o desenvolvimento da consciência fonológica nas palavras, estimulando a curiosidade e interação dos alunos, para promover o interesse na leitura e na escrita com abordagens lúdicas. O foco no autoconhecimento, confiança emocional, física e cognitiva, reconhecendo diferentes sonoridades das palavras. Promoção de imagem positiva, independência e consciência das limitações, avaliando o desempenho através da participação ativa dos alunos. Bom, agora os objetivos de aprendizagem dos estudantes. Melhorar as habilidades de cálculo mental, dentro da adição e subtração, com atividades lúdicas. Reforçar a ortografia e o sistema alfabético. E promover a prática de leitura e aprimorar a interpretação de texto. Bom, a minha pesquisa, ela baseia-se na metodologia de ensino. E o tema seria alfabetização e letramento dos anos iniciais. Consultando alguns autores, como Ferreira, que diferencia a alfabetização do letramento, como a alfabetização, a leitura e escrita, e o letramento, o uso social da linguagem escrita. Moraes, ele destaca a importância do desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Guedes e Ferreira, eles ressaltam a formação de valores éticos e cidadãos. E Freire enfatiza o aspecto político da alfabetização, defendendo a expressão da voz do educando. Ferreiro destaca a naturalidade da alfabetização infantil e aponta os adultos como obstáculos. A metodologia da minha pesquisa. O estágio obrigatório foi realizado com uma turma do terceiro ano, no período da tarde, na escola João de Barro, em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. As atividades, elas foram realizadas em sala de aula para avaliar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema. A metodologia inclui a leitura, interpretação e escrita para aprimorar palavras definidas nos planos de aula. Os alunos participaram de tarefas individuais e em grupo para promover interação entre eles. O meu estágio, ele foi realizado, como eu já tinha comentado antes, na Escola João de Barro, que fica localizada em Sapucaia do Sul. É uma escola ampla, grande, que possui um total de 27 turmas, desde a educação infantil até o ensino fundamental 2, com média de 25 alunos por turma
Ela conta com o suporte de psicólogo, né, que vai lá todas as sextas-feiras, assistente social também, o mesmo dia, e também conta com profissionais de apoio, né, para as necessidades, para os alunos com necessidades especiais. A infraestrutura da escola. Ela possui 2 andares, laboratório, ginásio esportivo, elevador para os alunos com necessidades, né, especiais, e oferece também refeições aos alunos. As refeições, elas são feitas num horário antes do horário das 13 horas, que é quando inicia as aulas da tarde, isso para os alunos da tarde, né? E para os alunos da manhã, dos anos iniciais, é tido um horário, estabelecido um horário ali para cada turma, né? E os anos finais, eles vão logo após ao meio-dia, que é quando termina o turno da manhã. O PPP da escola, né? E o regime escolar, eles são revistos anualmente, alinhados ao BNCC, buscando promover autonomia, pensamento crítico e empatia nos estudantes. O corpo docente ele é composto por 35 professores, alguns têm pós e mestrado, além de uma equipe de gestão, né? Muito ativa, ótima, que me apoiou bastante, me ajudou bastante também desde o início. A escola ela valoriza a formação contínua com cursos mensais para os professores se aperfeiçoarem. Bom, a turma em que eu realizei estágio, como eu já tinha dito antes, foi no 3º ano. E tem 31 alunos, né? Entre 8 e 9 anos. A turma é bem participativa, interage bastante. É uma turma bastante unida, um apoiando o outro sempre quando tem alguma dúvida, né? Algum questionamento também, elas estão sempre curiosas em aprender mais. Não inclui nenhum estudante, né, com necessidades especiais, e o planejamento da titular, né, é alinhado ao PPP da escola. Nesses dias, né, no primeiro dia, eu tentei abordar vários temas, né, durante a semana, nos planos de aula. No primeiro dia, eu entrei falando sobre as fábulas, né, a magia das fábulas, dentro da disciplina de português. E aí, nesse dia, eu li algumas fábulas para as crianças, elas tiveram que reproduzir, né, reinventar um final para algumas fábulas, né, tentei mostrar, no caso, a lição de moral que as fábulas apresentavam. No segundo dia, eu entrei também falando sobre o tema a natureza das cores, né, dentro das disciplinas de ciências e artes. Então, os alunos eles tiveram que compreender a relação entre luz e cores, identificar as cores primárias e secundárias também, né? E explorar como as cores elas são usadas na natureza e na arte. Então, elas ficaram bem livres para reproduzir alguns desenhos, né? E trabalhar com as cores que elas gostavam mais, né? Para que elas pudessem identificar as cores primárias e secundárias. Também fizeram uma atividade, né, de uma obra de arte do pintor Van Gogh, né, eu falei um pouco sobre a história dele. No terceiro dia, eu trabalhei com as operações matemáticas básicas, né, adição e subtração, dentro de adição e subtração, onde eu fiz algumas atividades, alguns jogos, né, trabalhei o lúdico com elas e elas tiveram que fazer algumas operações mentais e também no final eu dei algumas atividades impressas para que elas pudessem realizar alguns problemas matemáticos de adição e subtração. No quarto dia, né, eu apresentei o tema Os Primeiros Habitantes do Brasil, tá? Nas disciplinas de História, Geografia, Ensino Religioso e Educação Física, que eu tentei globalizar tudo. Então, eles fizeram um trabalho, uma pesquisa, né, que procuraram, cada um escolheu uma tribo indígena e aí eles pesquisaram sobre essa tribo na internet. E aí eu auxiliei, né, nesse momento e depois a gente fez um cartaz para expor, né,
na escola, na sala de aula. Então, foi uma aula bem produtiva, onde todos participaram, gostaram bastante dessa aula. E depois eu fiz uma brincadeira com eles no pátio, né, que se chama brincadeira a corrida do Saci, né? Todos participaram e aí gostaram bastante também. E eu expliquei para eles que essa brincadeira é uma brincadeira indígena, né? No quinto dia e último, né, foi feito também o reconhecimento das sílabas complexas, voltando à língua portuguesa, né, novamente. Então, nesse dia, eles também fizeram atividades que envolviam grupos, né? E aí eles tiveram que dividir algumas palavras em sílabas, dessas sílabas complexas, fazer ilustrações e depois apresentar para a turma. Aí no final também dei algumas atividades impressas para que eles pudessem reforçar o conhecimento sobre sobre as sílabas complexas, né? Então, assim, cada dia de aula tinha objetivos específicos, né, na aprendizagem, conteúdo programático, recursos diversificados, né, para que estimulasse a participação de todos os alunos. E as atividades incluíam desde leituras, como eu expliquei antes, até discussões e experimentos práticos, né? Pesquisas e criação de trabalhos. No final, a minha avaliação com os alunos foi baseada na participação, na criatividade e na compreensão dos alunos em relação a todos os temas abordados em cada disciplina. Bom, a minha vivência de estágio, né? Durante esse estágio eu tentei me dedicar ao máximo, né? No aprimoramento da leitura e da escrita dos alunos, né? Tentando adaptar as aulas, né, nas necessidades de cada um. Então eu aprendi muito sobre a importância, né, do amor e dedicação nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Que a gente precisa mesmo dar uma atenção individual para cada aluno e prestar atenção, ver as dificuldades de cada um, isso é muito importante. Então a gente precisa de bastante paciência, né? E amor, carinho por cada criança, né? Assim fica mais fácil para que eles se aproximem do professor e tenham uma compreensão melhor do que está sendo feito, do que está sendo estudado. Então, ao integrar as disciplinas em torno dos temas comuns, eu alcancei uma abordagem mais ampla e eficaz para o aprendizado das crianças. E a pesquisa prévia na observação, né, me permitiu adaptar as aulas de forma personalizada, facilitando assim a comunicação, né, e a aproximação, né, com o sucesso dos alunos nas atividades propostas. E no final eu acho que alcancei meus objetivos, né, contribuindo significativamente para a minha futura jornada como professora. Então aqui estão as referências que foram usadas na minha pesquisa, tá? E no final eu gostaria de citar uma frase de Paulo Freire. A educação é um ato de amor, por isso um ato de coragem. Não pode temer o debate, a análise da realidade, não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Obrigada.